Secretário, nessa segunda-feira, os primeiros profissionais contratados pelo programa Médicos pelo Brasil vão assinar aí os seus contratos de trabalho. Quantos profissionais serão e quantas pessoas eles vão atender em todo o país? Boa noite a todos os ouvintes. O programa Médicos pelo Brasil, no ano de 2022, pretende contratar cerca de 4.600 médicos. Já em abril, chegarão cerca de 1.700 médicos. Esses médicos se juntarão a todos os outros médicos da atenção primária do Brasil para atender a população brasileira da melhor forma possível. Secretário, eles irão atender pelo Sistema Único de Saúde em todas as regiões do país. E sobre a distribuição desses profissionais, quais são os critérios adotados para que o município os receba? Sim, vão atender em todas as regiões do país, em mais de 5 mil municípios dos 5.570. É importante dizer que, quando comparado ao Mais Médicos, cerca de 6% a mais de municípios serão contemplados, e os critérios que a gente fez questão de enfatizar são exatamente os critérios de vulnerabilidade. Quanto mais necessidade, menor IDH, maior índice de pobreza do município, mais condições de obter médicos esses municípios terão. Então, o critério principal foi o critério de vulnerabilidade do município. Tanto que os estados da região norte e nordeste, todos eles terão acréscimo de médicos quando comparado ao programa anterior, que é o Mais Médicos. O senhor já falou um pouquinho sobre isso. Inicialmente serão convocados agora 529 médicos mais novos. Chamamentos serão feitos aí ao longo desse ano. O senhor pode detalhar mais um pouco esse calendário? E vai ser conforme a demanda ou há um cronograma já determinado? Há um cronograma já determinado e que também está sendo realizado pela DAPS. A DAPS é a agência que cuida disso. Então, a nossa ideia é que até o final do ano, como eu já falei, cerca de 4.600 médicos sejam chamados, e para o programa como um todo, porque é uma transição. Hoje nós temos também, fazendo alocação de médicos, o programa Mais Médicos. Então, durante 3 anos vai haver a transição entre o Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil. Findados esses 3 anos, o Mais Médicos acaba completamente e fica só o Médicos pelo Brasil. E aí, nesse período, vão ser cerca de 16 mil médicos totalmente financiados pelo governo federal. Secretário, os médicos vão atuar preferencialmente aí na atenção primária à saúde, considerada a porta de entrada do paciente no SUS. E por que a escolha dessa área de atuação? Sim, a lei que foi aprovada em 2019, esses médicos são totalmente para a atenção primária. E a gente sabe que a atenção primária, primeiro, que todos os municípios do Brasil têm atenção primária. Tem a SOBS, tem a Unidade Básica de Saúde, que muitos chamam do posto de saúde. Então a gente sabe que esses municípios mais vulneráveis, mais pobres, são eles que realmente têm necessidade de médico. Além disso, a gente sabe que com a atenção primária forte, ela vai conseguir evitar que muitos casos vão para atenção especializada, ou seja, hospitais e UPAs. Então, quando a gente aloca recurso na atenção primária, nós estamos otimizando os recursos do Sistema Único de Saúde. Pois é, entre os municípios que vão receber os novos profissionais da saúde, estão 26 distritos sanitários indígenas. Isso deve ajudar a resolver aí uma demanda histórica dessas comunidades por mais atendimento de saúde? Com certeza. A gente sabe que os distritos especiais indígenas têm dificuldade histórica em conseguir médicos por diversos motivos. Então a gente espera que o Médicos pelo Brasil, porque o Médicos pelo Brasil, ele paga a mais para os médicos que vão para esses lugares. Então o médico que resolveria para um distrito indígena, ele vai receber cerca de R$6 mil a mais. Então a gente espera, temos certeza que com o programa Médicos pelo Brasil, essa problemática de dificuldade de alocação de médicos nos distritos, ela será superada, porque a gente sabe que esses locais são os que mais precisam de médicos, por essa dificuldade histórica. Então a gente precisa tratar com muita dignidade. O governo federal tem um olhar muito especial para quem mais precisa. O senhor já deu uma ideia aí dessa questão salarial? Esses benefícios ajudam a atrair mais e melhores profissionais? Quais são as condições de contratação? Com certeza. Na verdade, é sempre importante comparar com o programa anterior, né? O programa anterior era uma bolsa de cerca de R$11 mil, e o Médicos pelo Brasil, ele não é uma bolsa, ele é um programa contratado por CLT, com todos os direitos trabalhistas. O salário ele é bem maior. Ele vai mudando com o passar do tempo. Quanto mais tempo o profissional ficar, quanto mais qualificado ele for e quanto mais distante o profissional for, como eu já dei o exemplo aqui dos distritos indígenas, mais ele vai receber. Então, observar todos esses fatores e principalmente levado com o tempo que ele fica no programa, esse salário ele pode chegar a mais de R$30 mil. Então, isso com certeza é um fator atrativo, além de haver uma seleção pública. Só para vocês terem ideia,
Foram mais de 16 mil médicos que se inscreveram no programa, e com isso a gente faz um funil e que ficam os melhores médicos, porque a gente acredita que com isso a gente vai colocar um médico, um profissional qualificado para atender a população como ela merece. Secretário, vamos só explicar um pouquinho melhor para o nosso público aí quais são os objetivos do programa e as vantagens que ele deve trazer para a população atendida, né? Qual é a principal demanda aí na atenção primária hoje? Só complementando também um pouquinho a pergunta anterior, além disso, o município ele dá uma ajuda de custo para o médico, tanto para moradia quanto para alimentação. O objetivo principal do programa é alocar médicos onde o Brasil precisa. Como eu já falei, há uma dívida histórica do Brasil e muitos municípios têm dificuldade, dificilmente viram médico. A gente espera que com esse programa, e a gente tem certeza que com esse programa estamos envidando todos os esforços para isso. Qualquer município que tenha necessidade de um médico, principalmente os mais vulneráveis, como nós já falamos aqui, terá alocação de médico. E não só isso. A atenção primária, ela tem um princípio da continuidade. Então, não adianta você ter um médico um dia, no outro dia ser outro mês outro. Não. Com essa entre aspas, carreira de Estado, a gente consegue, com isso, manter o médico no local. Então, a gente também precisa que esse médico ele fique lá naquele município, conhecendo melhor a população e, com isso, atendendo melhor os anseios da população. Secretário, por que alguns municípios e regiões do país têm mais dificuldades em atrair esses profissionais? E a gente falou aí dessas condições salariais e tudo. Já é suficiente para solucionar esse problema? Na verdade, são diversos motivos. Obviamente, os municípios que mais têm dificuldade são municípios mais distantes, de mais difícil acesso. Muitas vezes, municípios que não têm condições de pagar. É histórico no Brasil também, município com poucos recursos, eles contratam médico, muitas vezes até oferecendo um salário muito alto, mas não tem condição de pagar. Então ele paga o primeiro mês e a partir dali vem o famoso calote, né? Que isso é conhecido. E o médico, ele confia no governo federal. Ele sabe que do governo federal ele vai receber aquele salário. Então a gente também tem certeza, isso é histórico, o médico, ele para ir para esses locais de difícil acesso, né? Que ele vai ficar longe da sua família, que não vai ter uma qualidade de vida como ele é acostumado às vezes a ter em grandes centros, recebendo não só esse salário, né, que é bem maior do que o do programa atual, mas com todos esses direitos trabalhistas. Isso é importante. Direito a férias, direitos trabalhistas, né, da CLT que todos conhecem. Então a gente espera que com isso a gente consiga fixar o médico naquele município que ele escolher. Secretário, como é que foi feita a oferta de vagas para os municípios? Aqueles que não manifestaram interesse em receber os médicos anteriormente, terão aí outras oportunidades? Então, como eu já falei um pouco antes, o critério foi sempre o critério da vulnerabilidade. Nós olhamos os 5.570 municípios, avaliamos por diversos critérios que avaliam, né, essa questão da vulnerabilidade. Mais de 5 mil municípios foram contemplados e a questão das vagas por cada município também avaliou a questão da vulnerabilidade. Então, com isso, nós tivemos mais vagas, inclusive, do que o programa Mais Médicos e, principalmente, municípios que mais precisavam, né, que mais precisam, eles vão ter mais vagas. No programa Mais Médicos, nem sempre esse critério ele foi obedecido. Você tem situações que municípios que não têm uma necessidade tão grande, às vezes tem mais médicos do que precisariam. Isso também foi corrigido no programa Médicos pelo Brasil. E sim, é até estranho, mas alguns municípios eles não aderiram e depois a gente, né, solicitaram depois. Então vai ter um momento oportuno para essa nova solicitação. Teve uma época que teve enchente em alguns locais, alguns municípios alegaram que não tiveram acesso à informação, ao sistema. Então nós estamos trabalhando para ninguém, absolutamente ninguém, ser prejudicado. Secretário, qual o valor o governo federal investiu no programa até agora e quanto deve ser investido aí no total? Então, para esse ano de 2022, são cerca de 750 milhões de reais, até porque o programa nós vamos começar a pagar a partir de agora, de abril. Mas um ano cheio como 2023, o orçamento ele é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Obviamente, em havendo a necessidade maior, nós podemos sim solicitar um orçamento maior, mas é de 1,1 bilhão de reais para o ano de 2023. Bom, nós conversamos com Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Secretário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço a vocês, a todos os ouvintes.
Esse programa ele é um compromisso de campanha do nosso presidente Bolsonaro para dar dignidade na contratação de médicos. Lembrando que o programa anterior não só era uma bolsa, como muitas vezes eram agentes sanitários sem certificação. Todos os profissionais são médicos com CRM do Médicos pelo Brasil, e com isso a gente tem certeza que a população vai estar certa de estar sendo atendida por um profissional qualificado para trazer uma saúde melhor para toda a população brasileira, porque é isso que ela merece. Muito obrigado.